Bom dia a todos. Amém. Graça e paz. Depois de uma festa, uma linda festa que nós tivemos ontem, parabéns a todos que estavam empenhados por realizar esse evento, que estiveram aqui o dia todo de ontem e que também passaram a semana, até 2 semanas envolvidas na realização desse evento. O grupo de louvor que ensaiou, Leda, a irmã Sandra, que é do Barreto, que aqui esteve. Foi lindo, foi um encontro marcante na vida de cada um de nós. E todos vocês que organizaram esse evento contribuíram para que tudo acontecesse como aconteceu. Nosso Senhor Deus foi glorificado e exaltado através das nossas vidas, através da vida de cada um de vocês que organizaram, aqueles que estiveram orando, aqueles que estavam em casa também e participaram. Louvado o nome do nosso Senhor. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema, à exposição que nós estamos tratando, que é a exposição ao livro de Mateus. Nós vamos ler Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o 17. Mateus, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 1, do verso 1 até o 17. Hoje nós estamos no nosso segundo dia de escola dominical, de retorno, e graças a Deus estamos avançando dia após dia. Diz assim a palavra do Senhor: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque a Jacó, Jacó a Judá e seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera, ou Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab a Nasson, Nasson a Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz, a Boaz, e este de Ruth gerou a Obed, e Obed a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi a Salomão, de qual fora mulher Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão a Abias, Abias a Asa, Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias, Uzias gerou a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon a Josias, Josias gerou a Jeconias e seus irmãos, no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde a Eliaquim, Eliaquim a Azor, Azor gerou a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliúde, Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar a Matã, Matã a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chamou Cristo. De sorte que toda a geração, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio na Babilônia, 14, e desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Lê o verso 16 e o 17 novamente. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o exílio da Babilônia, 14, e desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14.
Senhor Deus, estamos na Tua presença, Pai, louvamos, adoramos o Teu santo nome, entregamos a Ti, Senhor Deus, os nossos louvores. Agora estamos diante da Tua palavra, que nós possamos, Pai amado, ser impactados pela Tua palavra, que o Teu Santo Espírito possa tocar profundamente em nossas vidas. Que o Senhor, Pai amado, possa falar conosco a cada instante. Que nós possamos sair daqui tocados pela Tua santa palavra. Que ela venha encontrar um terreno apto, um solo pronto para produzir bons frutos. Que a nossa mente possa ser, Pai amado, direcionada para a Tua palavra. Senhor Deus, toma cada momento do Teu culto. Senhor Deus, que eu possa diminuir para que o Teu Santo Espírito cresça, para que o Senhor cresça em nossas vidas, Pai. Que eu possa ser um instrumento das Tuas mãos nesse momento. É que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Domingo passado, nós tratamos sobre as pessoas que Deus usa. E nesse domingo, nós vamos continuar falando sobre as pessoas que Deus usa. Começamos a meditar sobre essa genealogia que foi milagrosa, essa genealogia a qual nasceu o nosso Salvador. Grupo de famílias, pessoas que foram usados no decorrer dos séculos para que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse ao mundo. Pessoas que foram instrumentos para a condução do plano da salvação divina para nossas vidas. Instrumentos de Deus, condutores da vontade de Deus para a nossa vida. Pessoas que foram usadas diretas e indiretamente para que o plano da salvação pudesse acontecer e hoje nós pudéssemos estar aqui falando do Santo Evangelho, falando do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus expõe essa família para nós. Estamos diante de Mateus capítulo 1 dessa família, desse grupo de pessoas que às vezes, até sem saber, foram instrumentos do Senhor, da onde o Verbo se fez carne, por onde a segunda pessoa da Trindade se revelou a cada um de nós. Meditamos sobre cada pessoa, grupos de pessoas que foram usados nessa genealogia. Meditamos naquele dia, domingo passado. Vimos que nesse grupo de pessoas não havia nada de especial neles, nada de anormal, que Deus pudesse escolher pelo mérito essas pessoas. Nada havia de positivo que pudesse apontar delas o nascimento do Senhor. Elas eram humanas, no sentido mais negativo da palavra possível. Elas eram falhas, elas eram pecadoras, elas eram limitadas, imperfeitas. Porém, em contra todas essas falhas que elas tinham e pecadoras, Deus usou poderosamente para as nossas vidas. Domingo passado nós falamos de 4 lições que essa genealogia nos ensinou. Deus usou cada uma dessas pessoas nessas lições para nossas vidas. O plano de Deus se cumpriu através dessas lições para a execução da sua vontade. Domingo passado nós vimos que Deus não se limitou nessa genealogia pela capacidade humana que cada um tinha. Isso não foi o limitador. A capacidade humana não foi o limitador para cumprir a vontade de Deus. Deus subpujou e avançou muito mais do que a capacidade humana. Deus não se limitou pela tradição humana. Deus rompeu com a tradição para cumprir a sua vontade. Deus não se limitou ao julgamento humano e da sociedade da época. Deus foi além do julgamento humano. E Deus não se limitou a uma comunidade específica. Nós tratamos sobre esses 4 pontos. Deus usou homens e mulheres frágeis para revelar a sua salvação. A glória é dele, por ele e para ele. Louvado o nome do nosso Senhor, porque glória a Deus, ele nos usa mesmo sendo frágeis. Mas só que essas lições não se esgotam.
Existem muitas lições ainda nessa genealogia, muito a aprender. Não vamos avançar muito, eu quero concluir nesse domingo para nós avançarmos no texto. E eu quero trazer mais 4 lições para hoje em cima dessa genealogia. Lições às vezes que são tão pequenas, mas são poderosas em Deus. Lições que mesmo sendo pecadores, nós aprendemos diante do Senhor. O Senhor nos usa para cumprir a sua vontade, mesmo nós sendo falhos, mesmo sendo limitados, pecadores, mesmo tendo em nossa vida a herança adâmica, Ele nos usa. Então hoje nós vamos meditar em mais 4 lições nessa genealogia. A 5ª lição que eu quero trazer para a nossa manhã de hoje, que é a primeira de hoje, é que Deus não está limitado a fazer grandes acontecimentos. Deus não está limitado a fazer grandes acontecimentos. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e vemos o seguinte: meu Deus, Deus usou José poderosamente, Deus usou Moisés poderosamente, Samuel, Davi, Elias, e às vezes nós ficamos fechados em nós mesmos, pensando o que eu posso oferecer ao Senhor, o que eu posso fazer para a obra do Senhor. Grandes feitos esses homens fizeram, mas Deus não está limitado a grandes acontecimentos. Deus, para nos usar, Ele não se limita a fazer grandes coisas em nossas vidas. Nós falamos de chamados, nós falamos de dons, nós falamos de talentos, falamos que nós precisamos realizar a obra do Senhor, falamos que nós fomos chamados para cumprir o plano de Deus, mas isso não significa que todos nós seremos grandes evangelistas, grandes arrebatadores de almas para o Senhor, de vidas para o Senhor. Isso não significa que seremos grandes missionários, como foi William Carey, como foi Hudson Taylor, como foi Adoniram Judson, como foi John Bunyan. Não significa que seremos pessoas como essa. Não significa que Deus nos chamou para sermos grandes pastores ou líderes, como foi Charles Randall Spurgeon, como foi George Miller, como foi Jonathan Edwards, como foi Robert Reid Calley. Não é isso. O chamado de Deus não está direcionado apenas às ações marcantes que marcaram a história e ficaram conhecidas. O chamado de Deus também é direcionado para os atos singelos, para os atos que às vezes nós achamos que é imperceptíveis, aqueles ações que de repente achamos que ninguém está notando. Nesse momento nós também somos chamados por Deus para fazer ações que às vezes humanamente nós achamos que é tão pequeno e sem importância. Deus nos chama para fazer isso. Deus chama cada um de nós. Deus usa também os anônimos. Deus não usa só os grandes líderes, as grandes pessoas que se aparecem na história da igreja. Deus também usa pessoas anônimas para fazer a sua obra. O verso 3, parte B e parte C do versículo vai dizer o seguinte: Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. 2 nomes, Esrom e Arão. Esses nomes são simplesmente nomes dentro das Escrituras Sagradas. Aparece no Gênesis, aparece no Êxodo, aparece no Deuteronômio, aparece em Crônicas, aparece no livro de Mateus, apenas os nomes. Nós não conhecemos, nós não sabemos nada da vida deles. Nós não sabemos se a índole deles eram positivas ou negativas. Nós não sabemos o que aconteceu na vida deles. Não é registrado na Escritura nenhum ato da vida desses 2 homens. Mas que nós podemos saber que Deus usou poderosamente esses 2 homens, porque através da genealogia deles, Jesus Cristo nasceu. Às vezes a vida foi insignificante na sua época, e o que eles fizeram não trouxe marca para o povo de Israel. O que eles fizeram foi tão
inexpressível que não resultou numa biografia registrada nas Escrituras. A Bíblia não marca a realização deles. Os seres humanos não marcaram a vida deles, mas só que a vida deles foram marcadas por Deus. Deus marcou a vida deles na história, mesmo sendo insignificante para o olhar humano, o que eles fizeram e como eles agiram. A vida deles foram marcadas pelo Espírito Santo e pelo nosso Deus, a qual o Senhor escolheu para que eles fossem parte da genealogia de Jesus Cristo. Deus usou poderosamente eles. Eles foram instrumentos de Deus para que o nosso Senhor Jesus Cristo viesse. Quantos que são instrumentos de Deus hoje e não sabem? Quantos no seu dia a dia são instrumentos de Deus e ninguém nem sabe disso? E a pessoa nem mesmo sabe. De repente você não tem a menor ideia, mas Deus está te usando poderosamente para alguma vida, para alguma pessoa. Pessoas que nunca aparecerão no cabeçalho dos periódicos da igreja, que nunca aparecerão nos livros da história da igreja cristã, que nunca serão retratadas, de repente até num ato cerimonial da igreja, mas pessoas que são percebidas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 12, verso 43, vai dizer o seguinte, texto bastante conhecido. O texto de Marcos 12, 43, que antecede e que precede, vai falar da viúva que depositou uma oferta insignificante ao nosso olhar, ao olhar humano, no gasofilaço. E aquela mulher foi percebida por Cristo, embora que toda a sociedade não percebeu. Jesus virou para os seus discípulos e disse o seguinte: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilaço mais do que o fizeram todos os ofertantes. Todos os ofertantes ofertaram ali, deram a sua contribuição para o templo do Senhor, mas aquela viúva depositou a oferta mais preciosa, e ninguém percebeu isso. A sociedade não percebeu, a sua comunidade não foi percebida, os discípulos não perceberam, mas Jesus Cristo percebeu a oferta daquela mulher. Não importa, irmão, minha irmã, o que você faça na obra do Senhor. De repente, às vezes não chega ao conhecimento daqui, do pastor, não chega ao meu conhecimento, não chega o conhecimento dos oficiais do que cada um está fazendo, mas o nosso Senhor Jesus Cristo sabe. O nosso Senhor Jesus Cristo sabe das suas orações dentro de casa, a oração que você faz por essa igreja, para que o Senhor venha salvar vidas, para que vidas sejam reconciliadas, para que vidas venham ao encontro do Senhor, pelos nossos irmãos e amigos que outrora estavam aqui dentro e hoje não estão mais, que estão desviados, que estão fora do caminho do Senhor. A nossa oração é ouvida, mesmo que a igreja não saiba que estamos orando. Não precisamos colocar as nossas orações no holofote, porque justamente o nosso Senhor percebe as nossas orações. O Senhor percebe os menores atos, o ato de pegar um copo que está espalhado na igreja, o ato de tirar alguma coisa que está de empecilho dentro do templo, o ato de ligar para alguém que está precisando, e nem ao menos o ministério de oração, de visita sabe que você ligou. Deus usa, Deus sabe as orações que cada um está fazendo nesse momento, para o ministério missionário, pelas nossas missionárias que estão no campo, pelas organizações missionárias. Ele compreende, ele entende, ele sabe, ele está presente no momento da oração. Ele está no momento de que você visita algum irmão, mesmo sem a igreja saber, e ali dá a palavra de conforto, a palavra de amizade, a palavra cristã. A Bíblia é aberta. Não precisa estar na frente da liderança do departamento, não precisa estar sendo apercebida por todas as organizações da igreja, os organismos da igreja. A união da igreja congregacional não precisa saber, mas Deus sabe. Muitos irmãos não são conhecidos por nós aqui na igreja, as suas ações não são conhecidas, mas o nosso Senhor Jesus Cristo conhece.
Nosso Senhor Jesus Cristo, nós não precisamos fazer grandes acontecimentos para ser percebido. O nosso Deus não está limitado a grandes acontecimentos. O nosso Deus não está limitado a grandes acontecimentos. A sexta lição, a segunda de hoje que eu quero trazer para nossas vidas, é que Deus não está limitado a usar pessoas importantes. Deus não está limitado a usar pessoas importantes. Às vezes, nós olhamos e falamos o seguinte: não, isso aí não é para mim. Isso aí é para o pastor Márcio. Isso aí é para o presbítero Eliezer, para o presbítero Bruno, para o presbítero Ailson. Eles são oficiais da igreja, são para os diáconos. Deus não está limitado a usar pessoas importantes. Isso aí é para o presidente da União da Igreja Congregacional. Isso aí são para aqueles pastores que estão na mídia, que tem mais de 100 mil seguidores, que tem mais de 200 mil seguidores. Deus não está limitado a usar pessoas importantes. Verso 8 vai dizer o seguinte, o versículo 8 desse capítulo: Asa gerou a Josafá, Josafá a Jorão, Jorão a Uzias. O texto segue uma sequência de reis, de pessoas que foram ungidas para estar no trono. Mas só que entre Jorão e Uzias, entre esses dois reis, Jorão não gera Uzias, não é pai de Uzias. Entre Jorão e Uzias nós temos Acasias, Joás e Amazias. 3 reis foram omitidos da genealogia de Jesus. Aí nós temos que entender o propósito de Mateus. Mateus não tem o propósito no seu texto de mostrar uma cronologia da genealogia de Jesus Cristo. Esse não é o intento de Mateus. Mateus tem o intento de mostrar para os judeus a linha genealógica de Jesus, que prova que Jesus Cristo é o Messias. Ele registrou na sua genealogia aquelas pessoas que davam a entender para o judeu que Jesus Cristo é aquele que era esperado. E ele retirou da lista da genealogia de Jesus esses 3 nomes, 3 reis, 3 pessoas importantes, pessoas que não expressava e que não mostrava nas suas vidas e na sua conduta que Jesus Cristo era o Senhor e Salvador prometido para aquela nação. Em 2 Crônicas, capítulo 22, verso 4, a respeito de Acasias, o texto vai dizer o seguinte: fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe. Pessoas como essa não poderiam entrar na genealogia de Jesus. Ele não mostrava na sua índole, na sua conduta, que Jesus Cristo era o Messias. Com relação a Joás, 2 Crônicas, capítulo 24, verso 22, vai dizer o seguinte: assim o rei Joás não se lembrou das beneficências de Joiada. Joiada, sacerdote de Deus, da tribo de Levi, filho de Arão, pai de Zacarias, Zacarias filho de Joiada, lhe fizera, porém matou-lhe. Joás mandou matar Zacarias, o filho, Este, ao espiar, a palavra de Zacarias vai dizer o seguinte: o Senhor o verá e o retribuirá. Palavras de Zacarias para Joás. E Joás foi tirado da genealogia de Jesus. 2 Crônicas, capítulo 25, verso 16, sobre a questão de Amazias. Amazias, depois da batalha que houve, de uma guerra, um profeta vira para Amazias e diz o seguinte: enquanto lhe falava o profeta estava profetizando para Amazias, Amazias disse-lhe o rei: acaso te pusemos por conselheiro do rei? Para com isso, porque teríamos que ferir-te? Por que teríamos que ferir-te? Então parou o profeta, mas disse: sei que Deus resolveu destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Amazias não quis ouvir o conselho que vinha do Senhor por intermédio do profeta.
E por isso Amazias saiu da genealogia de Jesus Cristo. Essa que nós estamos diante de uma genealogia legal judaica. Aquilo que provava, aquilo que era necessário para provar e mostrar o ato messiânico de Jesus Cristo foi colocado. E essas pessoas, esses 3 homens não tinham por que estar na genealogia de Jesus e foram esquecidas da genealogia de Jesus. Inclusive, Joás, ele não foi enterrado junto com os reis. Foi enterrado fora da região dos reis. Eram reis, eram pessoas importantes, foram ungidas para subir no trono, eram filhos de Davi, mas não davam testemunho de Cristo. Eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Igreja, Deus não usa, e literalmente Deus não usa estrelas. Deus não usa estrelas. Não adianta chegar e dizer o seguinte: Deus vai me usar porque hoje eu tenho 300 mil seguidores nas redes sociais. Deus não usa uma pessoa porque tem 300 mil seguidores nas redes sociais. Deus não usa uma pessoa porque é de uma família importante. Deus não usa uma pessoa porque ele é de família importante. Deus não usa uma pessoa porque o currículo é invejável, porque fez teologia, porque fez mestrado, porque fez doutorado, porque fez pós-doutorado no exterior. Esses não são os critérios de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Deus não usa aqueles que se acham estrelas. Deus usa aqueles que dependem do nosso Senhor para ser usado. Louvado o nome do Senhor. Na igreja, dentro da casa do Senhor, ninguém pode se considerar como o último biscoito do pacote, aquele biscoito que todo mundo disputa para pegar. Ninguém é o último biscoito do pacote. Ninguém pode chegar e ter o sentimento de falar o seguinte: coitado do pastor Márcio, coitado do pastor Francisco, se não fosse eu na igreja, que seria da igreja? Como a igreja conseguiu sobreviver 56 anos sem a minha presença dentro da igreja? Ninguém precisa ter esse sentimento. Esse sentimento é o mesmo de dizer o seguinte: coitado de Deus, como Deus conseguiu levar o evangelho 2000 anos sem a minha presença. Não existe esse sentimento. Deus não precisa de estrelas. Quando Jesus estava subindo Jerusalém, montado no filho de um jumento, no jumentinho, filho de uma jumenta, e todos estavam adorando ao Senhor, e todos dizendo: Hosana, Hosana ao Rei dos deuses, ao Rei Jesus, ao Senhor Jesus. Naquele momento que estava entrando, ele foi arguido, pedido para que todos aqueles calassem. Jesus virou para quem arguiu e falou o seguinte: se eles calarem, as pedras clamarão. O Senhor sempre levanta os seus, sempre existe os remanescentes do Senhor. Aquele que se acha que é estrela dentro da casa do Senhor, o Senhor abate e levanta outro, e suscita outro. Deus não precisa de estrelas. Deus usa os servos e não os nobres. Deus usa aqueles que são servos do Senhor, tolos no grego, escravos do Senhor porque quis ser escravo. Essa é a palavra doulos. Deus não usa estrelas, Deus usa os servos, e nós somos servos de Deus. A 7ª lição que nós aprendemos com essa genealogia, a 3ª de hoje, é que a vontade de Deus sempre vai prevalecer. A vontade de Deus sempre vai prevalecer, nunca vai fluir, nunca vai perder, nunca vai ser derrotado. A vontade de Deus acontece dentro da obra e dos planos do Senhor. O plano da salvação foi revelado nessa genealogia. Um milagre surge no decorrer de tantos séculos depois de Abraão. O caminho de Deus estava aberto para a salvação. O verso 16 vai dizer o seguinte: e Jacó gerou a José, marido de Maria,
da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. José não merece crédito para o nascimento de Jesus Cristo. Para Jesus Cristo nascer não foi necessário a presença de José. José é o pai legal de Jesus Cristo e não o pai biológico. O texto é claro quando toda a genealogia começa a usar o termo gerou, e quando chega em Jesus Cristo ele fala, marido de Maria, da qual nasceu Jesus. Mateus desassocia o nascimento de Jesus Cristo de José. A vontade de Deus prevaleceu e essa vontade surgiu por um milagre. A salvação veio a todos nós e um milagre aconteceu. A Virgem concebeu, a Virgem deu à luz, nasceu Jesus Cristo. A genealogia de Jesus começa em Abraão por um milagre e termina em José por um milagre. Jesus já nasceu, acabou a sequência de geração. O sentido legal foi em cima de José, um filho de Davi, um herdeiro do trono de Israel. José assume legalmente Jesus Cristo e retribui o trono de Davi em cima de Jesus. Mas Mateus mostra que esse Jesus que chama Cristo não veio de José, mas veio do céu. Nós tivemos no decorrer dessas gerações, de 42 gerações que foram apontadas aqui, nós tivemos guerra, nós tivemos reis e mais reis, nós tivemos impérios, nós tivemos exílios, nós tivemos período interbíblico, nós tivemos o período asmoneu, período do reinado asmoneu, nós tivemos o período egípcio, nós tivemos aqui o período grego, que depois foi para um período egípcio, da família dos Leceudas e dos Asmoneu. Nós tivemos o período do Império Romano, mas nenhum desses acontecimentos históricos, nada o que aconteceu em Israel, impediu para que a vontade de Deus se cumprisse. A plenitude dos tempos surgiu em Israel para as nossas vidas, e tudo isso aconteceu por um milagre. A vontade de Deus aconteceu. Igreja, Deus nos usa, Deus nos levanta, Deus nos vocaciona, porque essa é a sua vontade. Essa é a sua vontade. A vontade de Deus é nos usar. Foi Deus que nos chamou. Foi Deus que chamou a cada um de nós que está aqui hoje sentado, a cada um de nós que nos assiste pelas redes sociais. Deus nos chamou. Foi na cruz, como nós cantamos aqui, que o Senhor nos reconciliou. Nós andávamos perdidos, desgarrados, sem rumo, mas fomos ajuntados pelo nosso Salvador. Em Filipenses capítulo 2, verso 13, o texto vai dizer o seguinte: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Louvado o nome do Senhor. É Ele que realiza a sua vontade em nossas vidas. É Deus que efetua a sua vontade em nossas vidas. É Ele que cumpre os seus planos para cada um de nós. Nós fomos chamados por Ele. Ele nos chamou para fazer a sua obra. Nós temos que dar conta a Ele, não ao pastor Márcio, não aos oficiais da igreja, não à denominação, não à igreja de Lindo Parque. Os nossos chamados, os nossos talentos estão diante do Senhor e a Ele daremos conta, e somente a Ele daremos conta. Nós somos os servos do Senhor. João, capítulo 12, verso 26 vai dizer o seguinte: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo, e se alguém me servir, o Pai o honrará. É maravilhoso, igreja, é maravilhoso saber que Deus cumpre a sua vontade em nossas vidas, que nós chegamos às nossas posições, às nossas ações, aquilo que o Senhor chamou, botamos os nossos dons e talentos em prática, porque Ele nos chamou. A oitava lição que nós aprendemos, a quarta de hoje e a última, que nós aprendemos com esse texto, é que o caminho
de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. O verso 17 que nós lemos diz o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Nesse versículo, Mateus faz duas coisas. Duas coisas Mateus faz com esse versículo quando ele introduz para a gente. Primeira coisa que ele faz é que ele trabalha com o número 14. Está bem expresso isso aí. Nós vemos diretamente que ele trabalha com o número 14 no seu texto. O nome Davi, antes de falar o nome Davi, o alfabeto hebraico, além de representar letras, o alfabeto hebraico também representa números. O nosso número que nós utilizamos hoje é o número arábico. Antes de nós utilizarmos o número arábico, nós usávamos os algarismos romanos, que não tem o zero e nem os números negativos. Hoje nós usamos o arábico. No judaísmo, utiliza as mesmas letras do alfabeto para representação numérica. E o nome Davi, em representação numérica, é o número 14. 14 significa o número do rei. 14 representa o chamado real. E quando nós olhamos para o texto, Mateus coloca no verso 1 que Jesus é filho do rei Davi, e por isso ele é rei. Mas quando chega no verso 17, Mateus coloca 3 vezes a palavra 14. Separa a genealogia para que apareça 3 vezes o número 14. E quando Mateus faz isso, ele está querendo dizer que Jesus é filho de Davi, mas só que o seu reinado é maior do que o reinado de Davi. Jesus é 3 vezes rei. E trino, o número 3 no judaísmo é o número da perfeição divina. É um dos números que representa a perfeição divina. Jesus é o rei perfeito. E ele vai colaborar isso no seu texto, no seu próprio texto, em Mateus 22, verso 44 e verso 45, que vai dizer o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui Jesus está falando sobre um salmo que Davi escreveu, sobre o Messias que havia de vir, que é filho de Davi. Diz o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi, pois, lhe chama de Senhor, como é ele seu filho? Aqui Jesus está dizendo: o filho de Davi vai ser maior do que Davi. Aquele que virá da geração de Davi é maior do que Davi, porque justamente o seu nascimento virá a partir de um milagre. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ele é 3 vezes rei, ele é 3 vezes 14 na genealogia. Mas só que Davi também faz uma segunda coisa com esse texto. Mateus trabalha com o número 14, mas Mateus também trabalha com o número 7 indiretamente. Se nós sabemos que 7 mais 7 é 14, e ele vai trabalhar indiretamente com o número 7. O número 7 aparece na Bíblia 800 vezes em todas as Escrituras Sagradas. E o 7, ele representa no judaísmo a plenitude e a perfeição de Deus no sentido físico e espiritual. É a plenitude de Deus colocada diante da humanidade. E no texto que nós temos, no verso 17, nós temos 3 segmentos de 14, ou 6 segmentos de 7 sendo expresso nesse texto. O primeiro segmento de 7 é representado pela bênção abraâmica. Abraão, abençoado por Deus, em que da sua geração viria aquele que abençoaria todas as nações. No terceiro segmento de 7, nós vemos a bênção davídica sendo exposta. Davi como rei e o Senhor abençoando a geração de Davi. Porém, quando nós vemos o 5º e o 6º, sétimos, que nós temos, das 7 gerações, nós vemos um declínio da geração de Davi. A geração de Davi vai eclipsando, acontece o exílio, acontece o retorno do exílio, acontece o período interbíblico, os reis não são mais levantados no trono, a geração de Davi está eclipsando,
E a possível promessa daquela época de que Jesus estabeleceria o reino de Davi não estava acontecendo porque não tinha reis. E aquilo era visto por todos aqueles que estavam em volta. Mas de repente o milagre acontece. De repente Jesus nasce. O clímax dessa genealogia acontece nesse texto. Jesus é o início do sétimo sete. O sétimo grupo de gerações de Sete, ele é o início. E nele a plenitude, a perfeição estava sobre Jesus Cristo. O milagre acontecendo. O caminho de Deus foi perfeito. Essas 42 famílias que são registradas, 7 gerações de Sete até Jesus Cristo, demonstra o caminho de Deus perfeito para que Jesus Cristo viesse ao mundo. As pessoas não foram perfeitas, nenhuma delas foram perfeitas, foram falhas e pecadoras, limitadas, totalmente imperfeitas, pecaram, alguns pecados que nós teríamos vergonha de confessar, mas elas foram usadas por Deus. Deus estabeleceu a nova aliança em Jesus Cristo, a aliança da graça. A plenitude e a perfeição veio sobre Jesus Cristo. A plenitude dos tempos veio e nós fomos salvos. O caminho do nosso Senhor foi perfeito. Salmos 18, verso 30, vai dizer o seguinte: o caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada, ou em outras versões, a palavra do Senhor é poder. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Que lições, igreja? Que lições nós aprendemos com essa genealogia? Aí eu gostaria de convidar o grupo de louvor. Que gerações nós aprendemos com essa genealogia? Deus nos usa porque Ele é Deus. Ele não está limitado, igreja, à nossa capacidade. Ele não se limita com o nosso know-how, com a nossa formação escolar. Se nós temos apenas o primeiro grau, o segundo, o ensino médio, ou faculdade, ou mestrado, ou doutorado, Ele não está limitado às nossas capacidades. Deus não está limitado às nossas tradições. Ele rompe com as nossas tradições. Ele não está limitado aos nossos julgamentos. O nosso Deus não está limitado ao julgamento que nós fazemos das nossas situações que estamos vendo. Ele não está limitado a uma única comunidade. Ele também não está limitado a só fazer grandes acontecimentos para mostrar que Ele é Deus. A vontade, Ele também não está limitado a usar apenas pessoas que são importantes, pessoas que nós vemos como importantes, que julgamos que são pessoas que Deus realmente deveria usar. A vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a sua casa, sempre vai prevalecer sobre os seus servos e sobre suas servas. E o caminho de Deus é perfeito. Às vezes nós podemos achar que até é tortuoso. Olhamos para Judá e Tamar, olhamos para Raabe, olhamos para Davi e Betseba, achamos que o caminho é tortuoso, mas o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Quais são as desculpas que nós estamos dando para não fazer a obra de Deus? Quais desculpas que nós estamos dando para que o Evangelho não aconteça em nossas vidas? Será porque não, Senhor, eu não sou que nem o pastor Márcio, eu não sou que nem o pastor Francisco, eu sou tão simples, eu tenho tantas dificuldades, sou tão imperfeito, eu não sou que nem esses grandes pastores que surgiram, não sou que nem o pastor Billy Graham, não sou que nem esses missionários que desbravam o continente, as cidades e levam a palavra aonde não há nenhuma igreja. O que nós podemos dizer para Deus quando nós estamos diante dessa genealogia? Quais argumentos nós podemos usar? Será que podemos dizer que eu sou muito novo? Eu ainda não atingi a
e eu não tenho mais idade para ser usada por Deus? Será que podemos dizer que eu não sei escrever, que eu não sei falar? Não há desculpa. Será que podemos ser que nem Gideão? Senhor, eu sou da menor tribo, eu sou da menor família, eu sou o menor da minha casa. Nós não podemos usar essas desculpas. Será que podemos dizer que temos tantos compromissos, tanta agenda, tantas demandas que nos impedem de fazer a vontade de Deus? Essas pessoas da genealogia foram usadas profundamente por Deus, e Deus quer usar a cada um de nós. Deus quer usar cada uma das nossas vidas, cada vidas nossas. Nós não podemos dar desculpa. Deus levanta homens e mulheres para cumprir a sua vontade. Deixa o Senhor nessa manhã te sondar, deixa o Senhor transformar a sua vida, e que nós possamos ser um farol, que nós possamos ser um abrigo para essa sociedade, que a Igreja Congregacional de Lindo Parque, não o templo estrutural, não os bancos que aqui estão, mas cada um de nós, membros, congregados, aqueles que auxiliam o culto, possamos ser um abrigo para essa sociedade, que nós possamos ser usados da maneira que Deus quer em cada um, cumprindo a sua vontade em nós, que nós possamos simplesmente dizer para Deus: eis-me aqui, usa-me a mim. Louvado o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor.